aqui para fazer o primeiro tutorial desse ano, ok? É um lançamento que a gente fez agora, que ficou pronto essa semana, que são as mochilinhas pré-escolares, tá? A gente tem dois trios prontos, que são os de meninos, tá? Então aqui eu vou costurar do tigre, eu já fiz essa aqui do leão e aí do hipopótamo. E tem o trio das meninas, que é a coelhinha, tá? O ursinho e a abelhinha. Então assim, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como elas são feitas. Aqui, tá? Então está a tira que vem as 3 mochilinhas. Tem todas as peças aqui e diz o que é cada peça. Então eu já refilei ali uma, tá? Vou mostrar para vocês ela refilada e o que vai, o forro, o zíper, os cursores, tá certo? Então eu já mostro agora ali para vocês. Aqui, tá? A parte que vai o zíper, as duas partes, o forrinho, certo? Tudo isso eu recortei, risquei com o nosso giz de tecido. O zíper que vai aqui, esse aqui é um pedaço que eu tenho que é um pouco maior, mas o zíper é basicamente desse tamanho, certo? Aqui é a parte de baixo da mochilinha que se encontra com o zíper, que faz assim, com o forro. A frente e as costas da mochila. Aqui tá as tirinhas de tricoline, que vai ser forrado esse baguete aqui, que é o vivo que dá estrutura na mochila, que é esse vivo aqui, ó, que a gente faz, ok? Então, o que eu quero falar para vocês, tem um detalhe aqui que eu acho legal para falar. Como aqui o nosso vivo vai ser preto, e o baguete dele é preto, não tem problema, não vai aparecer. Mas se a gente usar um tricoline clarinho, e forrar só com tricoline, vai aparecer o preto do baguete. Então o que eu uso? Eu uso por baixo uma tirinha do TNT, tá? Ó, que ele dá mais cobertura e não aparece o preto do baguete, tá? Esse TNT, ele é o 60, que ele é um pouquinho mais grosso, não é aquele bem fininho. Então assim, tem toda uma relação já do que precisa para fazer essa mochilinha. O chaveirinho, tá? Que eu já fiz, que é bem simples, é como se fosse basicamente isso aqui, costura nas laterais, desvira e enche ele de pluminha, dobra e faz a costurinha. Com a mesma linha que eu costurei aqui, eu deixo um pedaço grande para prender já a argolinha, certo? E a necessaire eu já fiz também, porque a gente já tem um vídeo lá no nosso canal da Necessaire Box, como que faz. Então a Necessaire Box é só olhar lá nesse vídeo, certo? Então, se você gostar, curte aí, dá um like no nosso canal, aceitamos sugestões, estamos abertos para sugestões, porque aqui na Restock a gente dá vida à sua criatividade, ok? Mãos à obra. Primeira etapa, eu vou fixar o forro, tá? Na parte da frente, na mochila e da parte de trás, certo? Vou passar uma costurinha aqui, pode ser zigue-zague, pode ser um pespontado bem largo, que o importante é fixar esse forrinho aqui, para depois nós continuar o nosso trabalho, certo? Aqui, ó, já fixei o forrinho, certo? Eu fiz com o pesponto bem largo da máquina. E agora nós vamos fixar as alças. As alças, tá, já estão cortadas na medida certa. Depois vocês vão ter uma relação disso, como é feito. E o detalhe importante é a gente queimar as pontinhas para não desfiar e depois a alça escapar, tá? Então, assim, eu ainda não tenho um bom isqueirinho, então vai de fósforo mesmo, tá? Temos que fazer esse acabamento aqui, ó. Vai ficar tipo uma colinha na ponta e não vai desfiar a fita, ok? Então, assim, as outras eu já fiz. O que são essas alças? Por exemplo, esta aqui, a gente vai fixar aqui, nós vamos fazer o meinho assim, vamos dobrar assim, tá? A gente vai fazer
um picote aqui e outro picote aqui. Aí nós vamos fixar esta alcinha aqui. O que é esta alcinha aqui? Vou mostrar para vocês aqui na mochilinha. Esta alcinha é esta aqui, ó. Porque a criança pode usar como uma bolsinha, assim, certo? Ou ela pode usar nas costas, né? Com as alças maiores que estão atrás. Então, esta é a alcinha que nós vamos fixar na parte da frente. Primeiro a gente fixa as alças para depois nós colocar o vivo. E aqui atrás também nós vamos fixar a alça da parte de trás e as alças maiores, certo? Agora vamos por partes então, tá? E só lembrando, tá, que todas as mochilinhas vêm com estojinho e com esse chaveirinho mimoso aqui, ok? Então, vou fixar a alcinha maior aquela, eu boto bem aqui de encontro com o pique, sobreponho um pouquinho, tá? E aqui é um ponto bem miudinho, tá? Pra ficar bem firme a nossa alcinha, ok? Não há necessidade de fazer retrocesso, porque depois nós vamos passar mais uma costura com o vivo, mais uma costura com o fole e depois mais uma costura com o acabamento por dentro, que é com o viés, certo? A parte da frente eu já coloquei a alcinha. Agora a gente já coloquei também esta aqui na parte de trás. A parte de trás são mais alças, então agora a gente vai colocar a que segura meia argola, tá? Que são as alcinhas menores, que vão aqui embaixo, certo? Sim. Tá? Aqui são tirinhas de 8 centímetros, aqui são tirinhas de 30 centímetros e aqui são tiras de 70 centímetros, ok? Então aqui, eu marquei aqui já, ó, a distância. Eu ponho o 4 centímetros bem no meio do pique, 4 centímetros para cá, 4 para cá. Então a partir dessa marca para fora, eu vou fixar essas argolinhas aqui, ok? Fixei aqui as meia argola, agora eu vou fixar aquela tira maior, que vai com o regulador aqui, ó. Depois eu mostro para vocês como colocar o regulador. Então eu vou fixar essas duas alças maior aqui nas laterais da outra alcinha, tá? Depois eu mostro como é colocar o regulador, ok? Agora tá fixado aqui, certo? Então agora a gente vai passar o regulador assim, assim, ó, certo? Aqui tá o regulador. Agora a gente vai passar por dentro da meia argola. Aí a gente vai voltar por baixo do regulador. Então a gente vai fazer isso aqui assim. Vai passar ali. Ok? Aí ele volta para passar por... Ele abraça esse pininho que tem aqui dentro. Ok. Ó. Ele abraça, ele faz isso aqui. Sim, tá? Aí aqui a gente vai costurar. A gente vai fazer uma dobra aqui, ó. É uma dobra assim de 2 centímetros, mais ou menos. Ó. E aí a gente costura aqui, ok? Costura aqui, é bom fazer ela bem reforçada, fazer uns 2 retrocessos para ela ficar bem firme, tá? Ó, alças colocadas com os seus reguladores, ó. Pode regular o tamanho, tudo certinho, ok? Então agora, a próxima etapa, nós vamos forrar o nosso baguete, tá? Com um pezinho de vivo, certo? Vou trocar ele. Aqui já tem as tirinhas de tricoline, né? Nesse caso eu não vou precisar do TNT, porque ele já é tudo escuro. Nós vamos fazer assim e vamos forrar todo ele com um pezinho de vivo, tá? Já mostro aqui como é. Tá bem no meio aqui o baguete. Bota aqui.
Esse pezinho de vivo é uma maravilha, a costura vai ficando bem na beiradinha do baguete. Quem quer usar o vivo de plástico, pode usar também, tá? O mais difícil é achar uma cor que combine, que fique legal com a mochilinha, mas é uma opção. Aqui, ó, quero observar uma situação. Essa tirinha de tricoline aqui, ela é toda eu cortei toda ela na largura do tricoline, que é 1,50 m. Então, vai dar 2 tiras de vivo de 1,50 m. Vai sobrar um pedaço como esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai sobrar para essa mochilinha, tá? Mas essa aqui é uma medida que a gente fez, porque para as mochilas adultas, basicamente sobra muito pouquinho. Então, esses rolos que a gente tem de vivo, tá? São de 3 metros, que dá para fazer uma mochila adulta. E aí, nas pequenas, obviamente, vai sobrar. Então, assim, eu me preocupo com desperdício, mas não tem como a gente fazer quantidades tão pequenas também, para cada caso fazer uma medida. Então, a gente partiu da mochila maior para fazer isso, certo? Então, não se preocupem, sobra um pedaço de vivo. Depois a gente pode aproveitar para outra situação. Eu não coloco fora, tá? E como eu sei que sobra, então eu já reservo um pedaço aqui só do tricoline, para quando eu fizer a emenda, quando eu colocar o vivo aqui, eu vou mostrar para vocês, tem que ter uma parte que cobre a emenda. Então eu já deixo um pedacinho, tá? Para esse serviço depois, ok? As 2 tiras de vivo estão prontas, tá? Então agora a gente vai fixar elas aqui. Esse é o pedacinho que eu falei para vocês, que a gente vai juntar aqui, vai dobrar, vai fazer juntar ele aqui, certo? Ele vai ficar aqui em cima desse picote, tá? E nós vamos... ficou um pouquinho. A gente vai botar ele aqui e vai fazer toda a volta, vai fixando. Na medida que eu vou fixando, nessas curvas, eu vou dando picote aqui na tira para ficar fácil a colocação. E quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês como é que a gente faz essa junção, tá? Então vamos começar devagarinho. Então aqui tá a tirinha que vai dar cobertura para a emenda. A gente começa aqui, coloca aqui embaixo do pezinho de vivo, sempre com o calcador de vivo, tá? A gente começa. Eu já vou começar a dar os picotes aqui para facilitar nas curvas. A colocação do vivo, sempre seguir bem assim essa linha um pouquinho para dentro, tá? Ó, chegou aqui, eu cortei, tirei fora a sobra. Aí agora ele encosta um no outro aqui. Aí a gente vira essa lapelinha que vai cobrir a emenda do vivo. Aí a gente vem com a máquina e passa aqui a costura em cima. Aí vai ficar perfeito. Às vezes dá uma enrugadinha ali quando começa, é só levantar o pezinho. Olha só como ficou. Ó, praticamente a gente não vê a emenda do vivo. Ok? Então toda a peça de trás já tem o vivo. Ok? Agora nós vamos fazer a mesma coisa na peça da frente, certo? Bom, a parte da frente e das costas estão com o vivo. Agora a gente vai preparar o fole. Essa aqui é a parte do zíper, tá? Vamos colocar essa parte, vamos montar ela primeiro.
e depois eu vou montar outro na sequência, certo? Certo, então agora a gente vai pregar o zíper, tá? Eu tô abrindo ele assim, aí ele vai ficar o lado direito do dentinho virado para baixo, certo? Eu vou costurar ele aqui, é com o calcador de zíper, tá? Então a gente vai com o ponto menor de 2,5, vamos fixar primeiro o zíper, certo? Ó, o zíper tá costurado, tá? Ó, viradinho para baixo. Agora a gente vai colocar o forrinho assim, tá? Só que eu gosto de costurar ele pelo outro lado aqui, virado assim, porque daí eu sigo a linha da costura do zíper bem em cima. Tá, então assim, as duas partes do zíper, tá? Eu costurei o zíper virado, botei o forrinho em cima e costurei o forrinho. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Nós vamos desvirar assim. Bem arrumadinho aqui. Que a gente vai fazer um pesponto. Todo aqui assim, nós vamos fazer um pesponto de acabamento com o ponto tamanho 4 da máquina, tá? Ainda usando o calcador do vivo, do zíper, só que eu troco ele aqui de lado, assim, certo? Certo, então, costurado o zíper, pespontado, agora nós vamos botar os cursores, um que vem de lá e o outro que vem desta ponta. Então eu vou aparar essas arestas aqui e vamos colocar o cursor, certo? Aí a gente vai, coloca um lado primeiro, depois o outro. E tenta puxar, e não dá certo, porque tranca. Então tem que tirar mais um dentinho. Isso é uma arte, colocar cursor é uma arte. Ó, pronto? Ficou parelho aqui, tá? E agora a gente vai colocar o outro do outro lado. Importante sempre assim as duas pontas estarem parelhas. E dar o piquezinho. Vamos lá. Ó, perfeito, tá? Ó, os dois colocados, um para cada lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui de pesponto bem larga para fixar, para o forrinho ficar bem firme, que isso facilita depois para costurar esse fole na mochilinha, tá? Para fazer essa costura em volta eu uso daí o outro calcador de costura normal, tá? Tá? Fiz o pesponto para segurar o forro, certo? Então agora, isso que depois essa linha, essa costura branca, depois ela fica escondida com o acabamento que a gente faz interno. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essas arestas aqui, ó, em volta aqui, vamos tirar tudo isso aqui, tá? Fazer uma limpeza. Certo, então nós vamos agora fixar a outra parte do fole. Vai ser assim, o forro aqui, tá? Forro com forro. E o direito da estampa com o direito da estampa, certo? A gente vai fazer um sanduichinho assim, ok? Vamos fazer essa costura aqui. Sempre dando um retrocesso, tá? No início e no fim. Aqui eu costurei, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, vai puxar o forro aqui embaixo, ó, pra cá, e vai fazer um pesponto aqui, de acabamento desse lado, tá? Com o pontinho maior, que é o 4, o 4,5, 4,8.
uma parte pronta. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teste aqui para ver se vai fechar direitinho em volta. Então eu sempre faço esse teste antes, porque às vezes a gente coloca o vivo um pouquinho mais para dentro ou para fora, aí fica sobrando na hora de colocar o fole. Então eu vou fazer assim, vou juntar essas duas partes aqui, assim, ó. Eu vou dar um piquezinho, fazer o meio. A mesma coisa aqui, junta as duas partes, faz um piquezinho. E agora a gente junta este pique aqui com este pique aqui, ó. Assim, ó. Pra ficar bem no meio aqui o... E aí a gente vai fixar ele com as mãozinhas. Todo ele em volta, assim. Bem onde vai ser feita a costura, a gente vai fixando assim. Tá? Isso é um pré-teste. Sempre eu gosto de fazer isso para mim ter mais segurança. Aqui não precisa fazer junto com o forro, porque a gente só quer ver se vai fechar certinho. Pode deixar o forro de fora, só para seguir aqui. Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Olha, gente, que chuva abençoada, vai afastar o nosso calor de 40 graus. Então, ó, não dá bola se tiver um chiadão assim no fundo do vídeo, tá? Porque estamos costurando, tá chovendo, graças a Deus. Vamos lá. Então assim, ó, eu coloquei tudo com as mãozinhas, tá? Aí chegou aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa costura. Ó, é isso que eu falo. Às vezes sobra muito pouco, porque o vivo tá muito mais para fora. Às vezes sobra um pouquinho, tá mais para dentro. Então, eu sei que eu vou ter que fazer essa costura aqui assim, ó. Então, eu dobro aqui. Tá? E aqui, ó, então aqui que eu vou passar a costura. Agora eu tiro tudo. Eu sei que dá trabalho, mas fica muito mais fácil depois na colocação. Tá, então ficou marcadinho onde a gente vai passar a costura. Então a gente vai juntar essa parte com esta parte, que é aqui onde a gente vai passar a costura. E esse aqui, ó, este aqui, ele vem tricoline com tricoline, ó, forrinho com forrinho, tá? A gente costura, faz essa costura aqui, mais pra dentro, que é aquela partezinha que tá sobrando, tá? Certo? Então a gente fez a costura ali. Então, como tá sobrando um pouquinho, eu vou refilar aqui, tá? E agora, a gente vai desvirar assim, ó. Desvira assim. E o forrinho fica aqui, do outro lado. Então, agora a gente vai fazer esse pesponto que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, tá? Mesma coisa. Os dois lados pespontado. Aí essa parte que tá solta, né, do forrinho, ó. Então nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer um pesponto aqui, ó, dos dois lados aqui para prender o forrinho, tá? Todo o fole tá pronto, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos agora pegar essa parte aqui de baixo, vamos fazer um piquezinho no meio, para marcar o meio dela também, dos dois lados. Tá? Assim. E a gente vai começar a fixar o fole aqui. Vamos desvirar assim. Assim. E a gente vai fazer assim agora. Aqui tá o piquezinho da parte da frente. A gente pode até tirar um pedacinho aqui para facilitar. Depois a gente vai aparar essas... Sobra esse pique ali com este pique aqui, ó. Aqui, tá? Aí nós vamos só segurar aqui, que eu vou botar o calcador de vivo, porque nós vamos fixar ele com o calcador de vivo, tá? Então, agora vamos começar, tá? Começando aqui da parte de baixo da mochila, ó. A gente vai costurando esse fole. Sempre seguindo essa costura aqui, a branquinha, mais pro lado de dentro.
e a gente vai ajustando aqui, tá? Sempre vai colocando o dedo assim em cima que tu vai vendo onde é que tá o vivo. Tem que correr a costura do lado do vivo, certo? Ó, então assim, eu venho costurando todo o fole, tá? Comecei aqui, fui fazendo toda essa volta. Eu troquei a linha, fiz com a linha preta. Então agora eu tô chegando aqui no final, tô encontrando, ó, tá vendo que ficou bem certinho o fole, não tá sobrando nada. Ó, vai ficar, ó, perfeito. Tá? Então a primeira parte da frente já tá fixada. Tá vendo? Olha aqui dentro, olha. Agora nós vamos colocar a parte de trás da mochila, tá? Essa aqui. Tira aqui. Vamos tirar esses fiapos. Cortar um pouco essas linhas aqui. Deixa eu dar uma cortada nisso aqui pra ajudar. Então agora aqui, ó, mesma coisa. Aqui tá o ticket daquela picado que a gente fez. A gente junta com esse aqui, tá? E vamos fixar a outra parte. Gente, ó, todo o fole fixado na mochilinha, tá? Então, assim, a gente vai verificar por dentro. Tudo ok. Um detalhe, quando fixar o fole, cuida para as alças ficar tudo para dentro, para não costurar uma alça junto. Ó. Vocês verem como fica. Olha que graça. Ó, tudo perfeito, tá? Deu tudo certinho no tamanho, ó. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar a desvirar ela de novo do lado avesso, tá? Então a gente vai cortar, tá? Vamos fazer uma limpeza aqui, ó, nessa parte. Toda ela vamos fazer uma limpeza. Então, eu fiz toda a parte de acabamento aqui, a gente refilou todas as sobras. Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, ó, quando vocês vão fazer esse refilar, as alças que a gente fixou aqui, que ficou um pouquinho pra fora essa ponta, ó, se você cortar isso aqui, você tem que voltar com isqueiro ou com fósforo e queimar de novo, tá? Porque senão vai desfiar, ok? É o que eu vou fazer agora, porque senão vai ficar muito grosso isso aqui. Tá? Bom, agora então nós vamos fazer o acabamento aqui, nesta beirada toda, tá? Com o nosso viés. Pode ser a fita de gorgurão também, tá? E ela é fixada com o calcador de vivo, tá? Vou fazer e já mostro pra vocês. Ó, então você vai colocando o viés assim, aí o calcador vai correndo em cima do vivo e vai costurando bem na beiradinha. Pode ser um ponto bem grande aqui, o 4.8, porque isso aqui não tem problema, não vai abrir, tá? Olha, toda ela, o acabamento por dentro, tá? Com o viés preto, certo? Então agora tá pronta a nossa mochilinha. É só desvirar. Ficou bem limpinho, tudo bem bonito. Esse pesponto aqui até deu um charme. Ele ficou dessa cor porque aqui do lado de fora é clarinho. Podia fazer também com pespontado preto. Vai do gosto de cada um, certo? Olha, pronta a nossa mochilinha do tigre, linda. Era a última que faltava para compor o trio de meninos, tá? Que é o elefantinho, o hipopótamo e o tigrinho, certo? Então, são três mochilinhas numa tira, certo? Por R$ 29,90 a tira. Daí é só adquirir as outras partes, que é o zíper, o cursor, o forrinho, as alças e mãos à obra costurar, ok? Sempre lembrando, tá? Que a Restock dá vida à sua criatividade. Se você tem as suas ideias e quer fazer as suas,
traga para nós e a gente desenvolve para você, certo? Muito obrigado, espero que tenha gostado e até o próximo tutorial, certo? Valeu, bye bye! Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas novidades em primeira mão.